Olá, amigos. A corrupção é boa ou má? Em geral, é claro, é uma pergunta estranha, não é? Claro que é mal. De qualquer forma, foi isso que nos ensinaram desde a infância, fomos educados para ser impacientes com este fenômeno terrível. Ouvimos jornalistas e investigadores que se focam especificamente no combate à corrupção. Supõe-se que se erradicarmos completamente a corrupção, então tanto a economia como a produção, como que por magia, subirão aos céus, e o paraíso e a prosperidade universais chegarão. Será que é mesmo assim? Vamos descobrir. E antes de mais, devemos definir o que é a corrupção? Existem muitas definições legais, mas todas elas se resumem a uma tese simples. Trata-se de uma distribuição injusta de rendimentos, uma solução injusta para alguns problemas. A maioria das pessoas associa este conceito ao conceito de suborno. Mas uma segunda questão se coloca imediatamente: o que é a justiça? Quais os critérios de justiça? E aqui não podemos prescindir da compreensão filosófica. A justiça, claro, existe, mas o problema é que ela só existe na mente daqueles que assumem a responsabilidade de discutir essa justiça. Isto significa que é um conceito relativo, não absoluto. Cada um tem a sua própria justiça. Se é um lobo jovem e forte, então alcançou e comeu a lebre, alcançando a sua presa. Isto é, naturalmente, justo da parte do lobo. O lobo saciou-se e alimentou os seus filhotes. Mas do lado da lebre, cuja vida foi subitamente interrompida, da sua posição, tudo o que acontecer será extremamente injusto. Se for velho e fraco, mais cedo ou mais tarde morrerá você mesmo e tornar-se-á vítima de outros seres vivos. No mínimo, um dia todos seremos alimento para os micro-organismos, para as bactérias. Ou as nossas cinzas, o nosso carbono, a nossa matéria orgânica passarão para outros seres vivos. E nisto, é claro, há uma certa justiça natural universal. Um certo equilíbrio ao mais alto nível natural. Mas será que existe uma justiça única a nível local, na relação entre o lobo e a lebre? Pode existir, mas é relativo e depende de muitas variáveis. Bem, há fenômenos absolutamente justos, à primeira vista. Por exemplo, estamos a ver este vídeo, sentados nas nossas casas quentes e acolhedoras. Alguém também está a comer comida deliciosa enquanto assiste. Isto é justo, como nos parece, 100%. Trabalhamos arduamente, ganhamos dinheiro, pagamos todos os impostos e agora estamos merecidamente a descansar, sentados em frente ao ecrã da TV ou do smartphone em nossa casa. Isto é justo ou não? Do seu ponto de vista e do ponto de vista de algumas pessoas à sua volta, claro, é justo. Mas para aquecer a sua casa, o petróleo teve de ser extraído, muitos seres vivos, bilhões de micro-organismos, sofreram. Os organismos vivos sofrem devido à atividade tecnogênica humana, por vezes esta até causa desastres ambientais. Por exemplo, esqueceram-se de pedir justiça ao frango que comeu ao jantar ontem. Para comprar e fazer o móvel, o sofá em que está sentado agora, tiveram de cortar várias árvores e muitos seres vivos também sofreram. Uma posição arrogante e unilateral é acreditar que só o homem é a coroa da natureza, o seu senhor e, por isso, tem o direito de governar, matar e escravizar todas as outras espécies. Esta posição, infelizmente, é muito comum. Mas não tem nada a ver com justiça absoluta, pois tudo não tem. Assim, chegamos a uma conclusão óbvia: a justiça absoluta não existe na natureza, é sempre relativa e determinada por aqueles que tentam raciocinar sobre tal justiça num dado momento, aqueles que determinam significados, ideologias, que nos impõem as suas narrativas. Quer se queira quer não, a justiça natural é inatingível e, como nós, humanos, somos conhecidos por fazer parte da natureza, isso também se aplica inevitavelmente a nós. Embora, claro, seja mais confortável enganarmos-nos, pensar que o mundo é melhor do que realmente é. Mas deixemos a filosofia de lado por uns momentos e tentemos envolver-nos na prática. Então, vamos imaginar que estamos a construir uma casa. Queriam construir uma casa. Os trabalhadores e os construtores recebem um salário de $1.000, um capataz num estaleiro de construção, 3.000, um engenheiro recebe $5.000 por mês pelo seu trabalho, um empreiteiro, 20.000.
Local adequado para a construção, digamos, aceita suborno, cujo valor é limitado apenas pela rentabilidade de todo o projeto. Se for rentável para o empreiteiro, dará $1 milhão. Este é claramente um esquema de corrupção injusto. À primeira vista, a corrupção é claramente uma coisa má. E agora tentaremos fazer a mesma coisa, mas num hipotético estado ideal, com uma completa ausência de corrupção. Vamos modelar, e o que vai acontecer? Por assim dizer, iremos para o sonho azul de todos os lutadores contra a corrupção. O mercado de trabalho comum ainda determinará que os trabalhadores receberão os seus suados $1.000, é improvável que lhes seja permitido receber mais. O capataz continua a ser os mesmos 3.000, o engenheiro é os seus próprios 5.000. E o funcionário só receberá o seu salário, que lhe é devido. É honesto, não aceita subornos. Para onde irá o dinheiro extra? A resposta é óbvia, muito provavelmente irão para o contratante como lucro excedente. Ou seja, é o contratante que ficará com todo o dinheiro extra em tal esquema. E todas as pessoas comuns e você se alegrará e chamará justa a tal sociedade. É pouco provável que o contratante partilhe o seu lucro com os trabalhadores. Por quê? Um cano de limpeza custa tanto. Um manobrador de grua custa tanto, um engenheiro custa tanto. Mas o paradoxo é que a construção nestas condições pode nem sequer começar. Haverá burocracia, uma vez que o funcionário agora não estou interessado em preencher rapidamente toda a papelada e documentos necessários. Se a lei determina que a análise do pedido pode demorar até 3 a 4 meses, então o funcionário tomará café, fará uma pausa para fumar, cumprirá a pena estipulada, pensará nos seus direitos e filiar-se-á em sindicatos. E se ele notar erros nos documentos, então tudo será completamente e se estenderá por muitos anos. Por que é que ele se deve apressar para qualquer lado? Trabalhamos das 8 às 4 horas, com uma pausa para o almoço. O seu salário é pequeno, fixo, e não depende de forma alguma do número de casas construídas. O funcionário simplesmente ficará sentado no seu escritório, não será verdadeiramente eficaz. Ele, em geral, não se importará se a casa for construída ou não. Ao contrário do primeiro sistema corrupto, onde toda a cadeia está interessada na implementação bem-sucedida do projeto. Um funcionário que aceitou um suborno provavelmente levará o projeto avante de todas as formas possíveis, pressionará a sua secretária e os seus subordinados e ficará até mais tarde no trabalho para concluir rapidamente todos os documentos necessários. Este esquema está mais próximo da natureza, das interações que ocorrem entre representantes da fauna. Poderá perguntar, por que é que aqueles países onde, segundo nos dizem, o nível de corrupção é tão baixo, são tão economicamente desenvolvidos e ricos? Toda a questão é que a corrupção ali é simplesmente legalizada, é levada para fora da zona cinzenta. A corrupção está escondida nas condições da propriedade privada, quando roubar-se a si próprio não faz sentido. Leis sobre o lobby, por exemplo. Foram inventados mecanismos legais civilizados que, como se substituíssem um suborno, ajudam a criar interesse para todas as partes numa cadeia condicional. Assim, a principal medida das manifestações de corrupção de baixo nível passa a ser o desenvolvimento das instituições civis. Permitam-me dar um exemplo: as instituições jurídicas e o sistema judicial. Para resolver qualquer problema num país hipotético rico e altamente desenvolvido, precisa de contactar um advogado, um intermediário, e ele ajudá-lo a resolver esse problema mediante uma determinada taxa. Isto faz-lhe lembrar alguma coisa? O suborno simplesmente já está incluído nas despesas, foram pagos impostos sobre ele. E o facto de não se chamar assim não vai melhorar a economia, não vai acrescentar dinheiro ao seu bolso. O próprio advogado não tem benefícios reais nesta cadeia, excepto que não cria os seus próprios serviços intermediários. Para ter uma maior probabilidade de resolver o seu problema, deve contratar não apenas um advogado barato, mas de preferência um de elevado estatuto, que tenha uma vasta experiência em círculos judiciais. Portanto, tal agente, advogado ou procurador deve ter ligações pessoais, juízes conhecidos, o estatuto de uma pessoa bem-sucedida e famosa no sistema judicial. Qualquer americano, por exemplo, confirmará que o estatuto do advogado que contrata é importante. E nem sempre é conhecimento, mas sim ligações,
a capacidade de comunicar com o juiz, a capacidade de negociar. Se pagar mais ao mediador, provavelmente acabará por obter o resultado desejado. Assim, o nível de corrupção registrado pelas agências especiais é normalmente mais elevado nos países onde as instituições civis estão pouco desenvolvidas. Ou seja, é simplesmente um marcador do desenvolvimento das instituições oficiais, nada mais. Isto não significa que não haja custos de corrupção nos países ricos e bem-sucedidos. Para uma melhor compreensão, darei um exemplo do campo do desporto profissional. Todos se recordam que durante muito tempo os esquiadores e biatletas noruegueses não tinham igual nas competições. E depois, por acidente, foram divulgados dados médicos confidenciais e o público descobriu que quase toda a equipa norueguesa era composta por atletas doentes com diagnósticos perigosos. Que quase todos os esquiadores e biatletas tinham relatórios médicos oficiais com um diagnóstico de asma brônquica. Com base nisto, podiam tomar os medicamentos broncodilatadores legalmente antes das competições, o que, claro, lhes dava uma grande vantagem devido a uma melhor oxigenação do sangue e a uma maior resistência. É um paradoxo. Tudo parece estar de acordo com a lei, mas por alguma razão os adeptos de outros países desenvolveram um certo sentimento de injustiça. Recorde-se, a famosa tenista Maria Sharapova foi desqualificada durante vários anos pela droga inofensiva mildronate ou meldonium. E, por exemplo, as tenistas americanas, as irmãs Williams, completamente legalmente, com a permissão da organização antidoping, durante muito tempo, como relata a imprensa independente, tomou hormonas esteroides. Porque, repare, também tinham diagnósticos e não havia perguntas para eles. Tudo está de acordo com a lei, o que significa que é justo. O meldonium é um medicamento que se parece mais com vitaminas e não tem total reconhecimento internacional. Era utilizado principalmente em países pós-soviéticos. E as hormonas esteroides são muito medicamentos específicos utilizados em todos os lugares. Assim, amigos, a corrupção ou os seus análogos existem em absolutamente todos os países do mundo e em todas as esferas da vida humana. Simplesmente porque uma pessoa é um representante da espécie Homo sapiens, da ordem dos primatas, da classe dos mamíferos e assim por diante, de acordo com a nomenclatura. O reino animal. Sim, já agora, o reino a que o Homo sapiens pertence é o que se chama reino animal. Todas as reivindicações são a ciência oficial da biologia. Mando todas as pessoas indignadas, dissidentes e fanaticamente religiosas de volta para a escola, para estudarem os manuais de biologia. Em qualquer país, mesmo num país rico e bem-sucedido, os interesses dos que estão no poder estão em perfeita ordem. Isto significa que o esquema funciona. Todos se recordam que durante muito tempo os esquiadores e biatletas noruegueses não tinham igual nas competições. E depois, por acidente, foram divulgados dados médicos confidenciais e o público descobriu que quase toda a equipa norueguesa era composta por atletas doentes com diagnósticos perigosos. Que quase todos os esquiadores e biatletas tinham relatórios médicos oficiais com um diagnóstico de asma brônquica. Com base nisto, podiam tomar os medicamentos broncodilatadores legalmente antes das competições, o que, claro, lhes dava uma grande vantagem devido a uma melhor oxigenação do sangue e a uma maior resistência. É um paradoxo. Tudo parece estar de acordo com a lei, mas por alguma razão os adeptos de outros países desenvolveram um certo sentimento de injustiça. Recorde-se, a famosa tenista Maria Sharapova foi desqualificada durante vários anos pela droga inofensiva mildronate ou meldonium. E, por exemplo, as tenistas americanas, as irmãs Williams, completamente legalmente, com a permissão da organização antidoping, durante muito tempo, como relata a imprensa independente, tomou hormonas esteroides. Porque, repare, também tinham diagnósticos e não havia perguntas para eles. Tudo está de acordo com a lei, o que significa que é justo. O meldonium é um medicamento que se parece mais com vitaminas e não tem total reconhecimento internacional. Era utilizado principalmente em países pós-soviéticos. E as hormonas esteroides são muito medicamentos específicos utilizados em todos os lugares. Assim, amigos, a corrupção ou os seus análogos existem em absolutamente todos os países do mundo e em todas as esferas da vida humana. Simplesmente porque uma pessoa é um representante da espécie Homo sapiens,
da ordem dos primatas, da classe dos mamíferos e assim por diante, de acordo com a nomenclatura. O reino animal. Sim, já agora, o reino a que o Homo sapiens pertence é o que se chama reino animal. Todas as reivindicações são a ciência oficial da biologia. Mando todas as pessoas indignadas, dissidentes e fanaticamente religiosas de volta para a escola, para estudarem os manuais de biologia. Em qualquer país, mesmo num país rico e bem-sucedido, os interesses dos que estão no poder estão em perfeita ordem. Isto significa que o esquema funciona. Os advogados e vários intermediários recebem a sua recompensa, por exemplo, por aprovarem leis de que as empresas precisam. Tudo é legalizado. Sugiro que abra uma lista de países, uma espécie de classificação, de acordo com o chamado Índice de Percepção da Corrupção, IPC. E o que vemos lá? Todos os países escandinavos, europeus desenvolvidos, são bastante elevados, no topo desta classificação. Por exemplo, os Estados Unidos estão em 24º lugar no mundo, e a China está apenas em 76º lugar. Quer isto dizer que a China está a desenvolver-se muito pior economicamente, que há menos produção de bens e serviços lá? Vou dar apenas 2 números interessantes que foram expressos pelo economista Leonid Waldman. A China utilizou 6,6 gigatoneladas de cimento. Para que se perceba, 1 gigatonelada são 10 toneladas elevadas à 9ª potência. Em apenas 3 anos, a indústria e a construção da China utilizaram 6,6 gigatoneladas de cimento. Em comparação, os Estados Unidos utilizaram aproximadamente 4,5 gigatoneladas ao longo de todo o século XX. Na China, ao longo de 3 anos, 6,6, e nos Estados Unidos, ao longo de mais de 100 anos, apenas 4,5. E em que país se verifica um rápido desenvolvimento da produção industrial? A construção é o motor da economia e está a desenvolver-se na China a um ritmo muito mais elevado. Além disso, como muitos afirmam, não há liberdade na China, nem democracia, e o nível de corrupção lá é muito maior. Mesmo se julgar pelo número de pessoas presas por crimes de corrupção. Em nenhum país do mundo se pode fazer alguma coisa sem benefício mútuo entre as pessoas. Já abordei o tema sobre o que são parasitas num dos vídeos antigos deste canal, chamado Parasitas. Que profissões são necessárias e importantes? Como é que as pessoas comuns o percebem? É assim que funciona a psique humana. As pessoas precisam de uma espécie de ilusão sob a forma de um slogan primitivo: precisamos de combater a corrupção. Mas isso só se torna eficaz quando é possível legalizar essa mesma corrupção, tirá-la da sombra. Acha que aquilo a que se chama corrupção está a impedir o desenvolvimento da economia da China? Ou, pelo contrário, só ajuda? Provavelmente nem uma coisa nem outra. A resposta correta tem pouco efeito. É simplesmente um marcador, os atributos externos do desenvolvimento das instituições civis e das relações sociais. Como ferrugem e tinta lascada em partes metálicas de um carro. Uma pintura deficiente impede o carro de ir do ponto A ao ponto B. De certa forma, sim, porque um carro sem pintura não parece tão atraente, mas quase não tem qualquer efeito sobre os mecanismos de funcionamento. Ao contrário do que se pensa, não é o nível de corrupção que influencia a economia em si, mas sim o nível de produtividade do trabalho, a disciplina do trabalho, o desenvolvimento tecnológico. A riqueza e o bem-estar são influenciados por 1 milhão de fatores diferentes, incluindo a presença ou ausência de recursos naturais no país, cidadãos inteligentes e empreendedores, o nível de educação, fatores históricos e geográficos do desenvolvimento do país e muito mais. E corrupção é, naturalmente, feio, terrível. Afasta os investidores, mas tudo isto é apenas um dano indireto para a economia, associado à imagem. Não há uma influência direta forte, pode não ter qualquer efeito no bem-estar das pessoas de forma alguma. E em alguns sistemas, quando os mecanismos da economia estão completamente enferrujados, as relações corruptas podem até ajudar um pouco. Parecem lubrificar os mecanismos enferrujados e rangentes, restaurando os elos perdidos e ajudando a economia a não parar. Tudo é como com as pessoas. A força faz a razão. Infelizmente, nada funciona de outra forma na natureza.
O modelo capitalista existe hoje em quase todos os países do mundo. Sistemas de freios e contrapesos, serviços especiais antimonopólio, sistemas autorreguladores de certificação de advogados, juízes, procuradores e funcionários públicos. Qualquer funcionário, antes de receber este alto cargo, passa por muitos testes difíceis, seleções e dificuldades na carreira. Por vezes, privação e até humilhação. No caminho para construir uma carreira de destaque como funcionário público, as pessoas têm de, como se costuma dizer, lamber o rabo dos seus superiores, por vezes passar por cima dos seus colegas. Isto é justo ou não? Não há uma resposta clara. Uma coisa é certa, isto está de acordo com a natureza humana. Isto é característico das comunidades humanas. Com a ajuda de centenas de mecanismos, é construído um sistema especial que deve ser percebido pela sociedade, pela maioria das pessoas, como justo. Amigos, estes são os meus pensamentos. Talvez não concorde com elas, escreva as suas objeções e a sua opinião nos comentários. Obrigado a todos pela atenção. Espero que haja algo em que pensar. Inscreva-se. Desejo-lhe tudo de bom e até breve.